Bom dia, terceiro ano. Tia Ana Paula, da escola Irmã Ana Maria Teixeira Costa. Aula 24, língua portuguesa. Hoje nós iremos estudar o gênero textual História em quadrinhos. História em quadrinhos é um nome dado à arte de narrar histórias por meio de pequenas frases ou falas em balões. Apresenta-se também no formato de desenhos dispostos em quadrinhos que normalmente seguem uma sequência na horizontal. Na história em quadrinhos, é importante observar as imagens, os personagens e suas expressões, pois é através delas que vamos descobrir as características dos personagens, seus sentimentos e suas ações que poderão estar ou não escritas no texto. Criando uma história em quadrinhos. Para criarmos uma história em quadrinhos, é necessário sabermos que essas histórias possuem os fundamentos básicos da narrativa: enredo, personagens, tempo, lugar e desfecho. Enredo, acontecimento da história. Os personagens, aqueles que participam dos acontecimentos da história. O tempo, quando acontecem os fatos. O lugar é o local onde acontecem os fatos. E o desfecho é o final da história. No geral, apresentam linguagem verbal, que é a escrita, e a não verbal, que são os gestos, as expressões faciais. Crianças, são utilizados diversos recursos gráficos nesse gênero textual para trazer o leitor para dentro da história contada. A tia trouxe uma história em quadrinhos para produzirmos juntos. A tia escolheu um título. Vejam aí: Chico Bento em uma pescaria diferente. Observem as imagens. Chico Bento está pescando na beira de um rio. De repente, ele pescou um pé de bota. Veja o que ele falou. Nossa, pensei que era um peixão. Vixe, o que eu faço com um só pé de bota, véia? Alguém lhe cutucando. Vejam quem é. É o Saci Pererê. A bota serviu para ele. O Saci Pererê, não foi mesmo, crianças? Pois ele possui uma perna só. Saci foi embora todo satisfeito e Chico Bento ficou confuso, espantado. Não é mesmo, meninos? Os balões. Para comunicar as falas das personagens, são empregados balões com textos escritos, como, por exemplo, balões com linhas contínuas sugerem uma fala em tom normal. Os balões com linhas tracejadas indicam que a personagem está sussurrando. Os balões em forma de nuvens apontam pensamentos. Já os balões em traços pontiagudos exibem gritos. Tipos de balões. Observem, crianças. O primeiro, a fala da personagem. O segundo, cochicho do personagem. O terceiro
Cadê o livro? O pensamento da personagem. O quarto, o grito da personagem. O quinto, a fala de mais de um personagem. O sexto, o personagem teve uma ideia. O sétimo, o personagem está com dúvidas. O oitavo, o personagem está admirado. O nono, o personagem não consegue se expressar. O décimo, o personagem está choroso, triste. O 11º, o personagem está cantando. E o 12º, o personagem está zangado. Outro recurso bastante explorado são as onomatopeias, definidas como palavras que tentam reproduzir os sons. Exemplo, cabrum, como o som de trovão, tic-tac, como o som dos ponteiros do relógio, entre outros. Crianças, prestem atenção, prestem bastante atenção às expressões faciais dos personagens. Vamos interpretar a história em quadrinhos. Mônica está passando com seu coelhinho, quando de repente Cascão e Cebolinha, atrás da grama, começam a chamá-la de Bobona e Gorducha. Bobona, Gorducha! Mônica fica brava e sai correndo atrás dos meninos. Ora, seus sebo nas canelas, careca! Mônica joga seu coelhinho nos meninos, zupt, poft, e acerta a cabeça deles. Ai, ui, você anotou a placa do caminhão que nos atingiu, Cascal? Quem sou eu? Observe a expressão da Mônica. Ela está o quê? Assustada. E agora? Ela está o quê? Zangada. Crianças, o que vocês acharam das atitudes das personagens? Todas agiram de maneira errada, né? Cascão e Cebolinha agiram errado ao colocar apelidos feios em Mônica. E Mônica agiu errado ao fazer uso da violência. Mesmo por defesa, não devemos agir com violência. Devemos usar o diálogo para resolvermos nossos problemas. Vamos falar também sobre as tirinhas. Geralmente, o objetivo maior das tirinhas é o entretenimento, com forma de divertir, causar o humor, mas também transmitir uma informação, um alerta à população, como é o caso das famosas campanhas comunitárias relacionadas a riscos de doenças, ao desperdício de água, aos problemas causados pelo trânsito, entre outros. Olha só. Oba, oba, plantando uma árvore nova, Chico. Essa aí é de quê? De goiaba, de jaca, de manga? Não, de esperança. Crianças, essa tirinha faz uma crítica ao desmatamento. Chico Bento planta uma árvore na esperança de combater o desmatamento. A tirinha é uma sequência de quadrinhos humorísticos curtos, que geralmente faz uma crítica aos valores sociais e serve para entreter o leitor. Sinais de pontuação. Ponto final, colocado ao final da frase, indicando o final dela. É usado em frases afirmativas e negativas. Exemplos: Bruna gosta de comer verduras. Ela não gosta de calor. Ponto de exclamação. É usado para indicar que a frase expressa uma admiração, medo
entre outros sentimentos. Exemplo, que cachorro bonito, que susto, ponto de interrogação. É indicado para frases que expressam uma pergunta. Exemplos, qual é seu nome? Por que você não foi ontem para a escola? Crianças, vamos estudar a letra G e seus sons. Vamos ler algumas palavras com a letra G. Garoto, gelo, girafa, goleiro, guloso. A letra G, com as vogais A, O, U, possui o som de G. Vejam, G com A, G, como em garoto. G com O, Go, como em goleiro. G com U, Gu, como em guloso. A letra G com as vogais E e I tem o som de J. Vejam, G com E, Gé, como na palavra gelo. G com I, Gi, como na palavra girafa. Agora vejam outras palavras com a letra G. Para ter som de G, escreve-se U antes das vogais E e I. Temos Gué, como em caranguejo, e Gui, como em guitarra. Meus amores, chegamos ao final da nossa aula. Façam as atividades propostas com bastante atenção. Beijos da tia Ana Paula.